Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Apresentação de Paulo Eido e Catarina Martins. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Bem-vindos à Igreja do Mundo, o programa de rádio da Fundação AIS. Eu sou o Paulo Eido e vamos estar juntos, uma vez mais, até às 5 da tarde. Sempre aos sábados e domingos, em 103.7 FM, fazemos um balanço da semana no que diz respeito à Igreja perseguida, à Igreja que sofre. Neste programa vamos ter uma entrevista com a cantora Anna Stewall, que gravou uma música de solidariedade para com os refugiados do Iraque e da Síria, cristãos e membros de outras minorias étnicas e religiosas que têm sido perseguidos pelo Estado Islâmico. Ela ficou extremamente sensibilizada com as declarações da freira libanesa Hanan Youssef, que esteve em Portugal no final do ano passado, precisamente a convite da Fundação AIS. Depois a Anna Stewall decidiu gravar uma versão do tema Merry Christmas, War is Over, de John Lennon, como forma também de criticar aquilo a que chama o silêncio da Europa e do Ocidente perante o genocídio contra os cristãos no mundo árabe. Já lá iremos. Aqui em estúdio está também a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Esta semana ficou marcada pelo atentado terrorista contra um jornal satírico francês que causou pelo menos 12 mortos e muitos feridos e que trouxe de novo para a ordem do dia a questão do jihadismo extremista que, além de estar a aterrorizar países como o Iraque, a Síria e a Nigéria, entre outros tantos, obrigando à fuga de milhares de cristãos, está também presente na Europa, o que nos deve obrigar a uma reflexão profunda. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Está a sintonizar o programa Igreja no Mundo da Fundação AIS. Já passaram cerca de 15 dias desde o Natal, mas, de certa forma, as festividades do nascimento do Menino Jesus ainda ecoam na nossa memória. Ainda há vestígios das iluminações nas ruas, em algumas cidades, aqui e ali ainda se vêem árvores de Natal. Pois bem, de Alepo, na Síria, uma cidade particularmente martirizada pela Guerra Civil, chegam-nos também ecos das comemorações do Natal entre os cristãos que continuam a viver por lá. Duas comunidades religiosas, apoiadas pela Fundação AIS, os missionários do Instituto do Verbo Encarnado e as irmãs do Instituto das Servas do Senhor e da Virgem de Matara, que procuram fornecer apoio espiritual e material para os cristãos da Síria, fizeram-nos chegar um testemunho comovente e ao mesmo tempo trágico de como foi o Natal em Alepo entre os cristãos. Vou pedir a Sandra Dias para ler a carta que recebemos de Alepo e que nos fala do Natal entre os cristãos na Síria. Juntamente com um grupo de fiéis, comemoramos o Natal deste ano na Catedral do Menino Jesus, em Alepo. As pessoas vieram para a missa, apesar do frio e da escuridão profunda que se vive em Alepo todos os dias de inverno a partir das 4 da tarde. Depois da celebração, compartilhamos entre nós um café como forma de celebrarmos juntos o nascimento do Redentor. A atmosfera simples e fraterna que reinou no mundo levou-nos a pensar na Gruta de Belém, onde naquela noite a Santíssima Virgem Maria e São José, juntamente com alguns pastores, estiveram em volta do menino recém-nascido. Em Belém não se escutou nenhum som de trombetas, nem qualquer anúncio solene da chegada do Rei dos Reis. Não havia nenhum palácio para o receber, mas apenas uma gruta, a Santíssima Virgem, São José, os pastores, o silêncio e a escuridão da noite. As lágrimas e gritos de Deus, agora que se tornou uma criança, misturados com o som das melodias celestiais entoados pelos anjos. Aqui, em Alepo, vimos rostos banhados em lágrimas, famílias separadas pela guerra, alguns lembrando os entes queridos que morreram, alguns que perderam as suas casas apenas 2 dias antes do Natal, em resultado dos ataques de mísseis. Outros celebraram a noite de Natal numa fila de pessoas na noite fria, escura e chuvosa, na esperança de obterem alguns litros de água para levar para as suas casas. Temos tido muitos dias sem eletricidade, sem água, sem gás, sem combustível que nos proteja do inverno amargo de Alepo.
Não houve toque de sinos na véspera de Natal, nem árvores enfeitadas. Pelo contrário, houve apenas uma densa escuridão. Continuamos em cada dia sobressaltados com o som das explosões que não cessam nem mesmo no Natal. As portas das igrejas estiveram protegidas pela polícia a fim de se evitar o risco de ataques durante os dias sagrados. Vimos crianças cujos rostos revelam sofrimento, que são como um eco vivo do grito do menino em Belém. Crianças feridas pela violência da guerra, crianças órfãs, crianças refugiadas, separadas das suas famílias, que vivem em condições de extrema pobreza. Crianças de rua que passam os dias nas ruas geladas de Alepo, implorando por ajuda, oferecendo-se para trabalhar e estendendo as suas pequenas mãos, frias e sujas, na esperança de conseguirem receber uma moeda. Havia também casais, pais de família, esmagados por serem incapazes de fornecer qualquer coisa para os seus filhos pequenos. Houve algumas famílias que não compareceram na missa da meia-noite, na véspera de Natal, porque depois de muitos dias sem água, de repente, ela apareceu nas torneiras apenas por algumas horas e eles tiveram que trabalhar com urgência na limpeza das suas casas. Para quem está longe desta tragédia, é impossível fazer uma ideia do que é viver no meio de tantas privações. Foi assim o Natal dos cristãos em Alepo. Lá fora, o mundo continuou o seu curso normal. Juntamente com eles, rezamos, misturando as nossas lágrimas com as canções de Natal. Paz aos homens de boa vontade, a paz para o mundo inteiro, paz para o Oriente Médio, paz para o povo tão terrivelmente aflito da Síria. Bom, depois desta carta tão forte que nos levou até às lágrimas dos cristãos de Alepo, que continuam a viver dias de martírio, é tempo de escutarmos Anna Stewell, a jovem cantora que também se comoveu com a sorte dos refugiados cristãos do Médio Oriente e fez uma música de solidariedade para com eles. Ela decidiu gravar uma versão, atreveu-se, digamos assim, a gravar uma versão do tema Merry Christmas, War is Over, de John Lennon. Vamos ouvir. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, rich and the poor ones. The world is so wrong, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, and what have we done? Another year over, a new one just begun. And so happy Christmas, I hope you have fun, the near and the dear one, the
the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. War is over if you want it. War is over now. War is over if you want it. War is over Igreja no Mundo. Está a escutar a Igreja no Mundo, o programa de rádio da Fundação AIS. Eu sou o Paulo Wise, acabou de ouvir o tema Merry Christmas, de Anna Stewell, com quem vamos conversar lá mais para o fim do programa. Para já, vamos regressar a esse atentado terrorista que sobressaltou a França e o mundo inteiro e que fez soar o alarme de que até a Europa pode estar refém do terrorismo jihadista que tem provocado a fuga de milhares e milhares de cristãos e membros de outras minorias religiosas no Iraque e na Síria. Comigo em estúdio está, como já disse, a Catarina Martins, que é diretora da Fundação AIS em Portugal. Este atentado foi contra um jornal que em tempos tinha satirizado numa caricatura o profeta Maomé, mas é mais do que um simples atentado à liberdade de imprensa. Sim, Paulo. Aliás, o ataque terrorista foi de imediato condenado pela Santa Sé, que comparou a liberdade de imprensa à liberdade religiosa. É tão importante uma como a outra, disse o padre Ciro Benedettini, vice-diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, enquanto que o Observatório Romano, que é o jornal do Vaticano, não só condenou este atentado, como considerou que ele faz parte de uma estratégia da barbárie. Ou seja, tem que ser visto não só por si, como se fosse um acontecimento isolado, mas inserido numa estratégia de terror que está a ser exportada do Médio Oriente, do Estado Islâmico, para junto de nós. Também o Papa exprimiu a sua firme condenação pelo horrível atentado que semeou a morte, deixou consternada toda a sociedade francesa e perturbou todas as pessoas amantes de paz. O Papa exortou-nos a opor-nos, com todos os meios, à difusão do ódio e de todo o tipo de violência física e moral, que destrói a vida humana e viola a dignidade das pessoas e dos povos, porque, qualquer que seja a motivação, a violência homicida é sempre abominável e nunca justificável. Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Há pouco escutámos Anna Stewell, que adotou o tema Merry Christmas, de War is Over, John Lennon. Agora vamos ouvi-la de novo. Ela é também, de alguma forma, a convidada musical deste programa, no tema Caroline, do álbum Take My Coat. You take a dress, the books, the love inside you, of people who have lived always around you. You take the shoes, the gloves, and a t-shirt, the pens, the tests to do with all your teachers. But no, you take a thing I own, a thing I treasure most of all. Take my coat, put my arms around you, will keep you warm, and my memory right beside you. Take my coat,
trust, your fear, your hope, determination are things I've packed into one of your pockets. Just look inside, you'll see you have nothing to hide. A 2-1 or a 1-2, that makes you happy and me too. But what you are is more than that. Don't be afraid to show them. Take my coat, put my arms around you, will keep you warm, and my memory right beside you. Take my coat, and remember, there's nothing you will face that you can't embrace. Take my coat, put my arms around you, will keep you warm, and my memory right beside you. Take my coat, and remember, there's nothing you will face that you can't embrace. Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Igreja no Mundo. Gostaram de Caroline? Pois, temos ainda mais algumas músicas da Anna Sewell para ouvir, além da própria entrevista com ela, claro. Entretanto, esta semana registaram-se mais algumas situações terríveis que fazem parte desse registro, por vezes trágico, da Igreja que sofre, da Igreja perseguida no mundo. O atentado em Paris, na passada quarta-feira, foi apenas um desses episódios. É tempo, pois, para chamarmos à antena o José Mário para sabermos o que de mais importante se passou no planeta na última semana. São as notícias em Igreja no Mundo. A semana em revista. As notícias da Igreja que sofre. Em apenas 2 meses, de agosto a outubro do ano passado, cerca de 200 igrejas cristãs foram destruídas na Nigéria pelo grupo islamita Boko Haram, após a captura de cidades e aldeias nos estados de Borno e Adamawa, no nordeste do país. A relação foi feita pelo padre Obasoge, responsável dos serviços de comunicação social da Diocese de Maiduguri, no estado de Borno, que afirma terem sido incendiadas 185 igrejas após a conquista de várias áreas de território pelo grupo terrorista, o que provocou ainda a fuga de 190 mil pessoas. Segundo o sacerdote, as igrejas foram também saqueadas e há neste momento o perigo de que a própria integridade territorial da Nigéria esteja em causa. Entre os milhares de deslocados internos estão diversos sacerdotes, acrescentou ainda Obasoge, e também fazendo referência de que os sacerdotes estão deslocados, como outros grupos de cidadãos, também eles a lamentarem-se tenham sido reduzidas à condição de deslocados internos. Nos últimos 4 anos, calcula-se que cerca de 1000 igrejas cristãs tenham sido destruídas pelo Boko Haram, sendo que, segundo um relatório publicado em outubro pelo Human Rights Watch, uma organização internacional não-governamental que defende e realiza pesquisas sobre os direitos humanos, este grupo islamita foi responsável pela morte de mais de 2.000 pessoas apenas no ano passado, um número que revela um aumento exponencial da violência essencialmente direcionada contra as comunidades cristãs. Recorde-se que no passado dia 3 de janeiro, este grupo islamita anunciou, à semelhança do Estado Islâmico na Síria e Iraque, a instauração de um califado nas regiões que controla na Nigéria. Tomou o controle da cidade de Baga e da base militar existente na região. Relatos do ataque dão conta da fuga desordenada de centenas de pessoas e de que zonas da cidade teriam sido incendiadas.
O Papa Francisco e a Conferência Episcopal Francesa condenaram o ataque terrorista de quarta-feira contra o jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, que causou pelo menos 12 mortos e 20 feridos. Considerando a liberdade de imprensa tão importante como a liberdade religiosa, o padre Ciro Benedettini, vice-diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, condenou com veemência este ato de violência. Também no Observatório Romano, o Jornal do Vaticano condenou prontamente este atentado, considerando que faz parte de uma estratégia da barbárie. Já em Lisboa, a comunidade muçulmana ficou estupefacta com este atentado. O David Munir, imã da mesquita da capital portuguesa, em declarações à Rádio Renascença, afirmou que, se os atacantes forem muçulmanos, estão a denegrir a imagem do Islão, tendo criticado estes atos bárbaros de crueldade. Extremamente delicada. É assim que José Fischel, consultor jurídico da Agência das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, considera a situação no Líbano, que enfrenta uma onda sem precedentes de refugiados oriundos da Síria. O país decidiu restringir o acesso de civis da Síria, pedindo-lhes visto de entrada, como forma de estancar a entrada de refugiados, que neste momento representam já 1/3 da população do Líbano. Segundo aquele responsável das Nações Unidas, o Líbano tem duas preocupações atualmente. Por um lado, continuar, dentro dos limites do possível, a oferecer apoio às populações refugiadas. Por outro, controlar as suas fronteiras, assegurando a soberania do país. O consultor do ACNUR afirma que é necessário que a comunidade internacional apoie o esforço de que o Líbano está a fazer junto dos milhares de refugiados que fogem da guerra civil da Síria. Esforço que é também partilhado por outros países da região, como a Turquia, Jordânia e Egito. A Europa também já tem acolhido refugiados sírios, estimando-se que cerca de 60 mil, os que já obtiveram asilo no velho continente, número que as Nações Unidas acreditam que irá duplicar até 2016. Em apenas 7 dias, pelo menos 20 cristãos egípcios foram sequestrados na Líbia em 2 episódios violentos perpetrados por radicais islamitas contra a comunidade copta. No passado sábado, dia 3 de janeiro, homens mascarados sequestraram 13 cristãos coptas da cidade de Sirte, depois de terem invadido o local onde residiam e de terem procurado, de quarto em quarto, especificamente os trabalhadores cristãos, pedindo a todos os seus documentos de identificação. Após terem separado os trabalhadores muçulmanos dos cristãos, algemaram-nos e partiram dali em 4 veículos. Este episódio foi já confirmado pelo padre copta Abu Makar, responsável pela paróquia de Samalut, no sul do Egito, terra natal dos trabalhadores sequestrados. Uma semana antes, a 30 de dezembro, poucos dias depois do brutal assassinato de um médico copta e da sua mulher e filha, outros 7 cristãos egípcios foram sequestrados também na região da cidade de Sirte por homens armados, identificados como pertencentes à rede radical islamita Ansar al-Sharia, enquanto regressavam a casa num pequeno autocarro. Da Semana em Revista, as notícias da Igreja que sofre. Já ouvir Igreja no Mundo, o programa de rádio da Fundação AIS, sempre consigo aos sábados e domingos, às 4 da tarde, em 103.7 FM. Dissemos no início do programa que temos uma entrevista com a Anna Stewell, uma jovem cantora que ficou sensibilizada com as palavras da irmã Anan, uma freira libanesa que trabalha com os refugiados cristãos e que decidiu fazer uma música em solidariedade para com eles. Antes de a escutarmos, vamos conhecer um outro tema desse álbum, que é Take My Coat. Quando a Anna Stewell me deu o disco, eu perguntei-lhe qual era o tema que ela gostava mais. E ela escolheu precisamente o trabalho que empresta o nome ao álbum. Vamos então ouvir Take My Coat, um tema original de Anna Stewell. You take a dress, the books, the love inside you, of people who have lived always around you. You take the shoes, the gloves, and a t-shirt, the pens, the tests to do with all your teachers. But no, you take a thing I own, a thing I treasure most of all. Take my coat, put my arms around you, will keep you warm, and my memory right beside you. Take my coat, remember, there's nothing you will face that you can't embrace. Trust your fear, your hope, determination.
are things I've packed into one of your pockets. Just look inside, you'll see you have nothing to hide. A 2-1 or a 1-2, that makes you happy and me too. But what you are is more than that. Don't be afraid. Show them. Take my coat, put my arms around you, will keep you warm, and my memory right beside you. Take my coat, and remember, there's nothing you will face that you can't embrace. Take my coat, put my arms around you, will keep you warm, and my memory right beside you. Take my coat, and remember, there's nothing you will face that you can't embrace. Igreja no Mundo. Igreja no Mundo. Sou o Paulo Antes, está a sintonizar o programa Igreja no Mundo, o espaço de rádio da responsabilidade da Fundação AIS. Tal como dissemos no início, temos uma entrevista com a Anna Stewart, que fez uma música, melhor, que adaptou uma música de John Lennon em solidariedade para com os cristãos perseguidos, depois de se ter comovido com as palavras e o testemunho da irmã Annan. Antes de ouvirmos, vamos recordar quem é essa irmã e o que é que ela faz. A Catarina Martins, diretora da Fundação AIS, acompanhou em Portugal nas muitas conferências que ela deu, que a irmã deu, de norte a sul do país. Catarina, recorda-nos lá quem é a irmã Annan Youssef. A irmã Annan Youssef é uma mulher com 48 anos, celebrou o seu aniversário aqui em Portugal. É uma pessoa muito simples, simpática, muito disponível para os outros e sente-se, vê-se na sua cara que vive e que dá muito apoio, vive com muito sofrimento todas estas situações do Médio Oriente e no país dela. Ela pertence à congregação das Irmãs do Bom Pastor desde há 25 anos e tinha 8 anos também quando foi obrigada a deixar a sua aldeia onde vivia e que Israel também ocupou. Portanto, ela também sabe o que é isto, desta ocupação, desta violência, Faz parte da sua história faz pessoal. Parte da sua história pessoal. Portanto, ela e a sua família partiram em plena noite rumo a Beirute sem levarem nada com eles. Tal e qual, aliás, como acontece hoje em dia com milhares e milhares de refugiados cristãos, tanto na Síria como no Iraque. Uma tia da irmã Annan e a sua avó também morreram numa explosão de uma bomba lançada por Israel no sul do Líbano. E mais tarde, quando o exército sírio ocupou o seu país, assassinaram outra tia e um sobrinho da irmã que tinha 25 anos. Podemos dizer que todo este sofrimento faz parte da vida desta irmã Annan ao longo de toda a sua vida. Catarina, nas conferências que ela deu em Portugal, houve algumas histórias que foram muito marcantes e comoveram mesmo quem as escutou. Nós já uma vez falámos disso aqui, mas é sempre bom recordar essas histórias. Sim, falámos já algumas vezes aqui destas histórias, mas recordar a história do pai da filha que estava quase inanimado e que não se conseguia pôr de pé. E ele também estava com um olhar perdido, distante. E ele olhava para a irmã, mas não via nada do que tinha à sua frente e acabou por depois explicar que tinha perdido a mulher, a mãe da sua filha, durante a fuga do Iraque para o Líbano. O senhor estava completamente desesperado e a filha estava caída numa depressão profunda.
não comia nem bebia água já há vários dias e necessitava de ajuda imediata. E, portanto, foram ter com esta irmã Anan para o ajudar, e foi o que a irmã fez. Também outra rapariga que a irmã também atendeu e que deu apoio, uma rapariga que estava completamente absorta, como se estivesse muito, muito longe dali. Esta rapariga estava acompanhada pela sua mãe, que estava sempre a chorar. Ao fim de algum tempo, a mãe conseguiu dizer que a filha tinha sido violada 18 vezes num só dia pelos jihadistas islâmicos. Portanto, são vidas estragadas, despedaçadas, feridas que se calhar nunca irão fechar ao longo até ao resto da sua vida. E a irmã Anan disse-nos que é difícil perceber os porquês desta barbárie, o porquê deste genocídio no Médio Oriente, mas especialmente no Iraque e na Síria. Ela também nos disse e deixou muito claro que não se consegue imaginar o sofrimento destas pessoas que foram obrigadas a fugir e a deixar tudo o que tinham para trás. E o dispensário destas irmãs, e onde a irmã Anan está a trabalhar todos os dias, é o primeiro lugar de acolhimento para estes refugiados quando chegam ao Líbano. Bom, depois temos aqui recordado pela Catarina Martins a irmã Anan Youssef, que veio do Líbano, para nos contar aqui em Portugal de viva voz como é a vida e o sofrimento dos cristãos refugiados na Síria e no Iraque. É tempo então para ouvirmos a entrevista. Falámos com a cantora Anna Stewell, ela tem 28 anos, está grávida do menino e é mãe de 2 gêmeas de 4 anos. Ana, que também ouviu a irmã Youssef e ouviu estas histórias precisamente e fez uma música em solidariedade para com os cristãos perseguidos no Médio Oriente. Vamos ouvir. Eu lancei o meu primeiro disco o ano passado, ou já há 1 ano e meio, talvez. Basicamente lançámos um single do disco e depois tentámos que ele fosse passou na RFM, na Antena 1, teve alguma visibilidade e depois a seguir lançámos o disco online, em digital. E nunca chegámos a lançar em edição física. Será uma coisa que eu gostava muito, mas que ainda estamos a ver como é que isso é possível de uma maneira viável para todos. E portanto, o disco que existe é o meu primeiro disco, que se chama Take My Coat. Depois tenho, para além disso, tive alguns desafios, incluindo este, que começou por ser um desafio da Mel Music, para fazer uma versão de uma música que já existe, um cover, como se costuma dizer. E então, esta especificamente, esta do John Lennon, foi o tal desafio de eu fazer um cover de uma música de Natal e eu escolhi, por causa da causa, a música do John Lennon, que se chama War is Over If You Want It. E portanto essa existe. Mas sim, é o meu primeiro trabalho editado, que estamos agora a promover, depois lançamos o segundo single e pronto, e continuamos a promovê-lo e a fazer concertos e a tentar fazer... Já lá iremos à razão de ser desta canção, desta música, deste trabalho, mas senti uma grande responsabilidade em estar a trabalhar um tema de um nome como John Lennon? Se calhar devia ter sentido mais. Falar nisso, não me lembrei desse peso. Não sei, eu acho que qualquer artista, se sente... acho que fazer um cover de uma música é sempre para o artista uma homenagem, acho que, né? Por isso não vi isso assim como um peso. É sempre difícil fazer uma música que é tão emblemática para tantas pessoas, fazer uma versão. Mas por acaso, porque eu tinha feito uma vez uma versão do Leonard Cohen, como é que se chama a música? There Ain't No Cure for Love. E nessa talvez tenha pensado mais no arranjo e no que é que eu estava a fazer. Esta aqui, como cresceu com uma mensagem específica, a minha única objetivo era cantar aquilo de uma maneira sentida e de dizer a mensagem. E portanto, se calhar por isso também não me preocupei muito com a parte dessa... Muito bem. Há aqui uma coincidência interessante, de alguma forma, em relação à Fundação AIS, porque foi através de uma entrevista com a irmã Ana, do Líbano... Exatamente, que foi a vossa convidada, exatamente. Que a Ana se percebeu, digamos, ou se percebeu um pouco mais, talvez, desta realidade. Sim, foi. A irmã Ana, de facto, foi convidada pela Fundação AIS. Qual foi que memória é que tem desse primeiro sentimento quando leu a entrevista? Aquilo é curioso, porque tem vindo, eu vou vendo aquelas coisas, fui vendo informações. Em agosto todos nós vimos mais informações sobre isso e sobre as decapitações dos jornalistas e não sei o que, houve esse maior mediático que ficou no subconsciente da minha mente. O mundo como que acordou para... Exatamente, acordou, mas depois adormeceu rapidamente, porque depois eu de vez em quando ia recebendo um ou outro artigo sobre isso e depois quando recebi essa entrevista, que recebi através de uma newsletter que eu tenho da Rádio Renascença, eu
vi a entrevista uma vez, aquilo ficou-me na memória, e depois, por alguma razão, já não sei porque, fui vê-lo outra vez, num dia qualquer daqueles dias que a pessoa não faz nada e que só está a ver Facebook e não sei o quê, fui vê-lo outra vez e lia com mais atenção. E o que me fascinou, a frase que me fascinou e que depois me fez pensar melhor nisso, foi ela falar no silêncio da Europa, a revolta dela pelo silêncio da Europa, porque isto é sempre um assunto muito complexo, muito difícil, tudo o que é à volta destes países são assuntos muito complexos, e eu tenho sempre a sensação, e tive essa sensação também agora, que é, não percebo nada disto, já não sei onde é, não sei onde é o Iraque, não sei onde é a Síria, se me pedirem para apontar no mapa eu vou falhar e vou dizer mal, de certeza, sou uma ignorante nestes temas. Mas quando li a entrevista dela, isso fez-me pensar, eu muitas vezes não falo neste tema por medo de ignorância ou de não saber todas as causas, mas a verdade é que o silêncio não é admissível também, e marcou-me imenso essa frase do silêncio. E depois eu acho que o facto de ela ter vindo cá, eu depois estive a ver entrevistas dela e ver a cara dela e ouvir os testemunhos, é sempre uma coisa que faz acordar, não é? Que faz pensar que de facto aquilo não é um filme, não é uma coisa de Hollywood, aquilo está mesmo a acontecer, e portanto foi aí que fiquei mais sensibilizada, assim. Este silêncio de que a Ana está a falar tem a ver com uma questão muito concreta, que é nós estamos perante um genocídio. Certo. Portanto, é uma tragédia brutal que está a acontecer. Em alguns casos há paralelismos até com tudo o que aconteceu, por exemplo, na altura da Segunda Guerra Mundial em relação aos judeus, os nazis em relação aos judeus. Portanto, há uma perseguição violenta, obstinada, com o objetivo mesmo de fazer desaparecer da face da terra, pelo menos daquela região, comunidades religiosas e minoritárias. E de facto há esse tal silêncio que não se consegue compreender muito bem. Acha que os artistas têm um papel aqui importante na mobilização da opinião pública? O seu disco, este trabalho musical, tem um pouco esse sentido, não é? Eu acho que sim. E eu acho que, infelizmente, obviamente, qualquer pessoa que tenha uma exposição mediática pode usá-la para as causas que pode. E infelizmente, há muitas causas e há muitas coisas para falar. E, por exemplo, na altura do Natal, eu pensei nisso. Há muitas pessoas a pedir dinheiro, há muitas pessoas que precisam de ajuda. E dizem-me sempre, mas há muitas causas cá. E é verdade. E eu cá tento fazer aquilo que posso no meu imediato. Mas, lá está, isto é um genocídio, é uma coisa que ultrapassa qualquer fronteira, estamos a falar de direitos universais e humanos, não estamos a falar de problemas locais, estamos a falar de mães como eu que estão em situações horríveis. E eu acho que o facto de eu estar também à espera de um bebê também me fez ficar mais sensível. Por isso, a única coisa, na minha humilde, sou cantora e eu acho que é a minha vocação, é o meu instrumento, e portanto eu devo usá-lo para comunicar aquilo que eu acho que pode ajudar a trazer luz. E aliás essa era a ideia deste passatempo, e desta ideia era trazer um foco, não propriamente para mim como cantora, mas aproveitar o facto de eu chegar a algumas pessoas e poder chegar a algumas pessoas com a voz, e dar-lhes essa consciência que eu tive através da entrevista, e através de começar a ler estas coisas, porque temos que acordar para este assunto, tem que ser um assunto em cima da mesa, não é? Claro. E qual tem sido o feedback da música? Tem sido ótimo. Tenho recebido alguns vídeos, as pessoas têm sempre, eu acho, muita vergonha, porque o passatempo envolve pedir para cantar um bocadinho da música, as pessoas têm vergonha, por isso recebo imensos vídeos no e-mail pessoal e não muitos publicados, o que eu acho graça, porque também acho que é uma maneira, mostra-me muita humildade das pessoas e que querem participar, mas não estão a fazer um show-off nos Facebooks, portanto até achei giro, mas e muita gente me tem dito que ficou muito emocionada com a música, principalmente, e o que me emocionou muito a mim foi que acabou por chegar a alguns ativistas desta causa, e que depois fizeram comentários muito simpáticos e muito queridos, que a agradecer o facto de eu ter dito qualquer coisa e a dizer que estavam emocionados pela música. E eu acho que é tudo isso que temos que fazer, sim, incluindo no estrangeiro. E isso fiquei mesmo comovida, porque há sempre estas dúvidas, se faço ou não faço, se as pessoas acham que eu estou-me a aproveitar de uma causa para cantar ou para ganhar visibilidade. Sim, para ganhar visibilidade, e todos aqueles medos que eu tinha de lançar-me aqui num tema que depois eu não sei debater como deve ser, e não sei as causas todas, e não sei os
nomes todos certos, etc. Mas, e por isso, e acabei por fazer, mesmo sendo em última hora e não tendo tido muito tempo a preparar, e acabei por, e esse feedback, principalmente o dos estrangeiros, fez-me mesmo pensar, pronto, valeu a pena, pronto. Já cheguei a pelo menos 3 ou 4 pessoas que estão cheguei a mais, graças a Deus, mas pelo menos a 3 ou 4 pessoas fiz a diferença e inspirei, e portanto isso é sempre a maior recompensa. Então, e quem quiser, nos esteja a ouvir, e quem quiser participar também, digamos, nesta cadeia de uma forma Exato. de solidariedade, partilhando, como é que faz? É fácil, é assim, basicamente a minha página do Facebook, que é só procurar Anna Stilwell e aparece a página oficial, está lá tudo explicado, mas basicamente é fácil, é ouvir no YouTube o tema, Anna Stilwell, Leonard Cohen, John Lennon, War is Over, ouvir o tema e depois no fim do tema há uma partezinha pequenina que diz War is over if you want it, War is over now, e é só cantar esse bocadinho, mandar um vídeo com o telemóvel ou um áudio, uma coisa qualquer, indiferente, para o e-mail que está lá no Facebook, ou então fazer um post no Facebook com o hashtag, que é uma coisa que está na moda, a dizer Natal Anna Stilwell e então eu depois recolho-os. E nós vamos escolher depois 20 desses, ou mais ou menos 20, para depois virem a estúdio agora no fim de janeiro para regravar esta música, mas já com um coro, que é para não ser só a minha voz, que é o objetivo principal. Muito bem, depois nós, fica aqui a promessa que depois nós também iremos fazer a divulgação disso através da página oficial da Muito obrigada. Muito é? obrigada. E vocês é que são a ajuda verdadeira e eu também pus lá e o objetivo é esse, é quem se quiserem ajudar e não quiserem cantar, mas quiserem ajudar, de facto é através de vocês que devem fazer e portanto isso é sempre, cada um faz o que eu canto e vocês têm outro papel. Há aqui algum ruído de fundo, mas enfim, estamos Exato. na rua. Mas a Anna Stilwell manifestou nessa pequena entrevista que deu na Rádio Renascença uma sensibilidade também particular em relação ao trabalho da Fundação AIS. Exato. Já conhecia o trabalho da Fundação? Já conhecia, mas não muito profundamente e foi agora quando eu andei à procura a ver o que se me poderia associar a alguma organização, se havia em Portugal alguma coisa e depois por causa da entrevista percebi que vocês eram aqui a grande organização que estava a lutar por esta causa e portanto a partir daí fui perceber melhor o que é que fazem, mas só agora, sim, confesso, melhor agora só. Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Estamos mesmo no final do programa, mas antes vamos ouvir o último tema da Anna Stilwell. Desta vez escolhi eu, é o Dida Be Do. É um nome um bocado estranho, mas a música vale a pena. First a half, then a toe, grains of sand, a great overflow. You lay my head across the sheets, we're part of the bed, and the morning beams. You make me feel dibbity. And I keep begging, please, you hold my hand, breathe.
Pronto, com a música da Ana Stuell, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa de rádio da Fundação AIS. Estamos sempre consigo em 103.7 FM. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS. Ajuda a Igreja que sofre. Apresentação de Paulo Eido e Catarina Martins. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo.